E aí galera, eu sou o Ian e esse é o Garagem 2.0. Pessoal, como vocês sabem, eu sou vendedor de carros de luxo já tem algum tempo e hoje eu vim falar para vocês sobre o tão disputado mercado dos veículos e principalmente em específico do BYD Song Plus, um carro que, como vocês sabem, 0 km tem vendido bastante, mas eu queria contar para vocês qual é a atual situação e realidade dele entre os seminovos. Porque muita gente se preocupa com a revenda desses carros chineses que estão simplesmente invadindo o mercado brasileiro e a incógnita fica aí na revenda, porque eles são carros, pelo menos o Song Plus e o Haval H6, são carros que já têm seus 3, quase 4 anos de mercado. Com isso a gente já consegue ter uma noção de como que é a revenda desse tipo de carro, que é algo que preocupa tanta gente. Porque sim, tem muita gente que hoje em dia ainda prefere comprar um Corolla, um Jeep Compass, ou Corolla Cross, etc. Carros que já são consolidados no mercado, porque tem medo da revenda de um Song Plus, de um Haval H6, de um Jayco 7 da vida. Então, o vídeo de hoje vai ser para especificamente contar para vocês como que é a revenda de um Song Plus, um dos carros médios mais desejados hoje do mercado, que eu considero um excelente carro, uma excelente opção. Mas será que a revenda de um Song Plus é boa, é tão boa quanto a compra? Será que vale tanto a pena quanto quando você compra o carro, que ele é muito bom de preço, mas e para vender, será que acha alguém para comprar? Hoje eu vou contar isso para vocês. Bom galera, o Song Plus da BYD é um SUV de porte médio que compete com outros híbridos, mas querendo ou não, quem compra esse tipo de carro é quem hoje em dia tem Corolla Cross, tem Jeep Compass e carros que já são mais normais do mercado, Tiguan, esse tipo de SUV de porte médio. E o Song Plus, 0 km hoje, custa em torno de 250 mil reais. Você vai pagar num Song Plus híbrido plug-in. Tem o Song Pro, que é mais barato, que custa aí na faixa dos seus 200, mas vamos falar hoje nesse vídeo especificamente do Song Plus. O Song Plus é um carro que quando foi lançado ele já custava aí na faixa dos seus 240, chegou a baixar um pouquinho no começo desse ano, mas hoje já figura ali entre os 245 a 250 mil 0 km. Bom, vamos contar a experiência que eu tenho com esse tipo de carro, que eu vendo muito 0 km. Vocês não têm noção do quanto vem pessoas procurar Song Plus na loja. É uma coisa absurda, por isso que nós compramos muito zero para sempre ter para poder vender e pegar uma troca interessante no lugar desses carros. Como eu disse, se a procura de zero é forte, vocês podem imaginar que a procura de seminovo é tão grande quanto. Não tem segredo, galera. Se um carro vende muito bem zero, ele vai vender muito bem no usado. E o Song Plus, ele é um carro que até hoje, todos os modelos seminovos que entraram, seja 2023, 2024, 2025 e até 2026, porque já tem os 25, 26 já estão começando a entrar para pessoas que pegam os 26, 27, é um carro que nunca deu problema de revenda. É um carro que a gente paga bem, porque a gente sabe que tem muita procura. Então é um carro que a gente tira em torno de 10% da tabela FIPE no máximo quando ele entra para uma troca. Porque a procura desse carro é muito forte, pessoal. Muito, muito, muito forte. Ele é um carro que eu acredito que não teve um Song Plus usado que durou uma semana no estoque da loja. Simplesmente é um carro que dá briga, assim. Se você chega e anuncia ele, chama, sei lá, 10 pessoas interessadas no carro, mais 10 pessoas de outro vendedor, mais 10 pessoas de outro vendedor, e é aquilo, quem chegar primeiro comprou. Porque é um carro que tem dado briga, não dura uma semana em estoque um Song Plus seminovo e usado. Por incrível que pareça, o 0 km demora um pouquinho mais para vender, em torno de 2 semanas, vende muito bem, nenhum dá pátio ou coisa do tipo. Não pense que tem problemas em vender BYD Song Plus, seja zero, seja usado, mas o usado, por conta do custo-benefício menor, que tem a primeira desvalorização de 0 km, etc., é simplesmente assim, a procura é muito forte, a troca é boa, geralmente vem outro carro médio com um valor interessante, mas não pense que você vai ter problema na revenda de um BYD Song Plus. Claro, a gente ainda não pegou um com alta quilometragem. Eu acho que o último que a gente pegou, que foi o mais da quilometragem mais alta, foi com 60 mil quilômetros, um 2024 preto,
Song Plus GS convencional, não era aquele top 4x4, e vendeu em um dia. A gente pediu, e também não é um carro que a gente precisa jogar abaixo da FIP para vender, só para vocês saberem disso. Muita gente tem medo que esses carros chineses, depois você não vai conseguir pegar nem FIP neles. Se você tem esse tipo de pensamento, você está enganado. O último Song Plus que a gente pegou, que foi faz umas 2 semanas atrás, era um GS 24 com 60 mil quilômetros, tinha acabado de fazer a revisão na concessionária e a gente vendeu pela tabela FIP, que se eu não me engano era 164. 174 agora me falha a memória, mas é um carro que vendeu em menos de 24 horas. Ele entrou para o estoque no fim da tarde, no outro dia até meio-dia ele já estava vendido. Então é o que eu falei, e eu tinha cliente para esse carro, não fui eu que vendi. Eu tinha cliente, outros vendedores tinham cliente, é aquilo, e o primeiro que chegou comprou. Porque é um carro que tem muita procura. Porque hoje em dia, se ele já tem um custo-benefício forte entre o 0 km, imagine num usado seminovo. É maior ainda, porque você tem muita entrega por um preço muito interessante. Hoje em dia, entre os seus 170 mil reais, para quem está procurando um seminovo e usado, o Song Plus é um custo-benefício assim muito absurdo, muito bom mesmo. Então, pessoal, se a dúvida de vocês era não vou comprar um Song Plus porque a revenda dele vai ser muito difícil, eu acho que está na hora de você tirar esse estigma da sua cabeça, porque é um carro que está fazendo muito sucesso, não estou tendo nenhum tipo de problema em revender Song Plus. Muitas pessoas também perguntam a respeito de garantia, esses carros estão dando garantia, pelo menos até agora os que a gente vendeu, eu acredito que desde quando lançou o Song Plus a gente vendeu uns 30, 40 Song Plus por aí. Desde quando o carro lançou, a gente nunca teve problema com garantia. Nunca precisou dar um carro reserva para o cliente, porque o carro simplesmente não deu problema até então. Então, também é um motivo interessante para ser citado, que é um carro que também não tem dado tantos problemas assim de garantia. Compass a gente já deu muita garantia, Renegade já deu muita garantia, outros tipos de carros nesse segmento assim um pouco mais parecido a gente já deu garantia. Por enquanto, de Song Plus, 0. Outra coisa, eu acho muito interessante nesses carros chineses, você sempre ter o histórico de revisões certinho, carimbadinho no manual, porque é uma coisa que conta muito para você poder vender o carro no preço da tabela FIP. Eu acredito que esse pessoal que tem vendido os Songs da vida abaixo da FIP são carros que não estão com o histórico todo certinho de revisões, por isso desabona um pouco o carro e faz você ter que vender ele mais barato mesmo. Mas é aquilo, isso não serve só para um Song Plus. Na minha opinião, todos os carros que não têm os históricos certinhos, carimbadinhos das revisões, não merecem ser vendido na tabela FIP. Preço de FIP é o preço do carro que está 100% com tudo certinho, tudo carimbadinho, pneus bons, ótimo estado de conservação, sem raladinho, sem batida, sem nada. Então, galera, esse foi o vídeo contando para vocês como está o mercado de revenda de um BYD Song Plus. Para você que tem medo, já digo para vocês, pode perder esse medo porque o carro vende muito bem. Se você está comprando com medo de depois, em quem que eu vou conseguir enfiar esse carro, será que eu vou conseguir vender? Já pode perder esse medo porque o carro é excelente de revenda. Pelo menos no momento atual de mercado, ele é um carro que tem vendido muito bem também entre os seminovos e você não vai ter problema com isso. Porém, tem outros carros que estão começando a ficar ruins de revenda e se vocês quiserem que eu faça um vídeo contando sobre como é a revenda hoje em dia do Toyota Corolla Cross, que é um carro que tá aí, ó, eu faço para vocês, só comentar aí embaixo. Não se esquece de se inscrever no canal pra gente chegar logo no 500 mil de inscritos. Eu vou ficando por aqui, valeu!